Bom, beleza. Começamos então a gravação dessa nossa aula, essa nossa segunda aula, né, do total de 4 aulas. Galera, para hoje, a nossa ideia é ainda comentar um pouco mais sobre as estratégias ambientais, trazer um pouco dos princípios dessa questão da gestão ambiental, uma questão de proteção, prevenção da poluição ambiental. Vamos focar um pouquinho nisso. Vamos trazer alguns outros pontos de legislação ambiental, claro que sempre focado nessa parte de empreendedorismo, né? Até que ponto que são, ou para quais empresas se aplicam determinadas legislações, a gente vai ver um pouco sobre isso. E claro, nós vamos falar sobre as áreas de instalação desses empreendimentos. A gente sabe que muitos de vocês, ou muitos conhecidos de vocês, ou até mesmo a empresa na qual vocês trabalham, talvez não seja uma empresa de grande porte, talvez, tá? Talvez. E aí fica aquela discussão, né? Mas até que ponto, já que a minha empresa não é uma empresa de grande porte, até que ponto as legislações são aplicáveis a ela? Vamos supor que seja uma distribuidora, vamos supor que seja um comércio, né? Até que ponto essas legislações ambientais, que são mais focadas em empreendimentos maiores, né, de médio a grande porte, até que ponto essas legislações influenciam na minha atividade. Então, acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre isso, porque sempre gera dúvida. Às vezes, tem alguns alunos que chegam para mim e questionam, professor, olha, eu estou a fim de abrir um negócio assim, esse assado, e eu não sei que tipo de legislação que eu tenho que observar quando eu vou abrir essa minha empresa. Então, a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre isso, porque nem todas as legislações ambientais devem ser atendidas na abertura de uma determinada empresa. Isso vai depender, é claro, do porte da organização, vai depender do potencial poluidor dessa organização, vai depender de uma série de situações. Nós vamos ver algo mais focado na parte de licenciamento ambiental, só que nessa parte de licenciamento ambiental nós vamos ver que são para tipos de empreendimentos, né, potenciais poluidores bem específicos. Então, quando eu tenho, às vezes, um determinado potencial poluidor, que ele é mais abaixo, digamos, daqueles que está previsto na legislação, que são obrigados a fazer licenciamento, esses empreendimentos, ou essas empresas, têm que observar outras legislações, como, por exemplo, um alvará, muitas vezes um alvará sanitário, um alvará de funcionamento, né, não necessariamente uma licença ambiental do empreendimento. E aí é que começa a gerar as dúvidas, né? Tá? Então, a nossa ideia na aula de hoje é tentar abranger um pouco disso. Se vocês, claro, tiverem alguma experiência, tiverem alguma pergunta, já separem ela. No momento que a gente vai desenvolvendo o raciocínio, vocês já vão perguntando para que a gente possa debater em sala de aula. Sempre eu gosto que vocês me mandem perguntas, né, para a gente poder debater um pouco mais. Não só perguntas, né, mas casos, vivências de vocês, que vai ser interessante e vai enriquecer a nossa aula. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Olha só, deixei para vocês ali um artigo lá no Moodle, né, na nossa plataforma, para vocês verem, né, as estratégias ambientais em termos empresariais, claro, ao longo do tempo, né. E aí, se vocês pegarem aquele artigo, vocês vão ver que ele é bem didático, ele fica bem claro, se a gente for dividir o tempo em fases, né. Então, se a gente for pegar lá, como a gente comentou na aula passada, a questão lá da Revolução Industrial, década de 40, 50, onde realmente o foco era uma produção em massa, o foco era produzir bens de consumo para atender uma população que vinha numa devastação de guerra ou que vinha querendo se erguer, né, de alguma forma, e claro que a população também começa a aumentar por uma questão de desenvolvimento da medicina, então nós temos uma série de fatores que, digamos que propiciam uma poluição ambiental exacerbada sem qualquer tipo de forma de prevenção ou de estratégia para evitar a poluição atmosférica, suas consequências, etc, etc. Então, nesse período é o que nós chamamos de ação ou estratégia ou foco reativo, né? Então, vou botar aqui para nós aqui no chat, né? Que se chama, então, de foco reativo ou estratégia reativa. O que significa isso? Né? Reativo é a reação de um empreendimento dado uma determinada consequência. Né? Então, vamos supor que eu estou lá, enfim, produzindo, eu estou com a minha atividade em andamento, e aí eu tenho uma determinada consequência, sei lá, uma contaminação de solo, de ar, de recursos hídricos,
ou tem uma contaminação da população em massa, né, por uma questão de emissões atmosféricas, enfim, eu tenho uma consequência pelo fato de não ter nenhuma atitude de controle, nenhuma técnica de controle ambiental ou de prevenção ambiental. Isso é o que nós tínhamos naquela época, década de 40, 50, e aí podemos levar um pouquinho para a década de 60 também. Quando falo reativo, é porque acontece o dano ambiental e a organização reage ao dano, e não ela age internamente em forma preventiva, ela age de forma corretiva. Tá? Então, aqui nós temos uma ação de forma corretiva. Ah, professor, mas tem muita empresa que trabalha assim ainda. Claro que tem. Tem muita empresa que ainda trabalha dessa forma. Trabalha naquele sentido de que é mais fácil eu iniciar o empreendimento e me licenciar, me regularizar ambientalmente posteriormente. Então, para muitos, tem esse pensamento de que é mais fácil fazer assim, justamente por uma questão de efetividade de legislação, isso nós discutimos na aula passada, né? Até que ponto a lei de fato é efetiva, a ponto de fazer com que o empreendedor saia desse pensamento reativo, né? Então, pensamos nisso. A questão de reativo é a questão de reação. A ação posteriormente a um dano, é uma ação corretiva e nunca uma ação preventiva ou uma ação de controle né, da poluição ambiental. Tranquilo? Então, essa é a nossa primeira fase, essa é a nossa primeira característica dos empreendimentos que nós tínhamos anteriormente. Aí, nós passamos para uma fase chamada fase ou conceito fim de tubo. Se eu não me engano, nós comentamos já sobre isso na aula passada, estamos recordando algumas coisas, tá? E aí nós passamos, então, para essa fase, para esse conceito fim de tubo, onde nós temos aí o início da preocupação ambiental, que vem com aquelas conferências das Nações Unidas, a partir da década de 70, e aí nós começamos a ter aquela preocupação com a poluição ambiental, e aí nós temos as técnicas de controle ambiental. Vamos lá. Filtros em chaminés, nós temos estação de tratamento de efluentes, tratamento dos resíduos sólidos, etc, etc, etc. Então, aqui é chamado técnica de fim de tubo. Por quê? Porque a preocupação ainda é o final, nunca é a estratégia preventiva, é o antes de gerar algo. E aí nós temos essa técnica, esse conceito fim de tubo. Saiu lá no tubo, no final, lá, né, digamos, o esgoto está saindo, o efluente está saindo, é o fim do tubo. Saiu no tubo, aí então eu começo o nosso tratamento. Por isso que esse conceito fim de tubo. Tá? A partir de então, nós temos avanço em legislações, nós temos os órgãos ambientais, digamos, incentivando uma questão de fiscalização, não só do próprio órgão ambiental, mas também da população em geral, né, exercendo o seu poder de polícia em termos ambientais, e aí eu começo a nossa estratégia ou o conceito proativo, né? Que significa, então, a proatividade é aquilo que nós vamos agir antes do dano acontecer ou antes de alguma geração acontecer, antes de gerar um resíduo, antes de gerar a emissão, eu vou agir de forma preventiva. Isso significa que eu estou agindo internamente, eu estou agindo dentro da organização, através de uma eficiência energética, através de matérias-primas de fontes responsáveis, através de uma manutenção preventiva de equipamento para evitar desperdícios, parada de equipamento, parada de produção, etc. Ou seja, evitar problemas através de uma eventualidade, através de uma ação de prevenção. Tá bom? Então, essa é o que nós chamamos de conceito proativo. Tá? Partindo deste sentido, se a gente for observar uma organização, independente do seu tamanho, se a gente for pegar ela e analisar ela criticamente, a gente vai ver que ela é como se fosse um fluxograma, onde nós temos entradas, onde nós temos saídas, onde nós temos o que acontece dentro dessas etapas, certo? Então, eu separei para nós um fluxograma para que a gente possa debater sobre alguns princípios. Que princípios são esses? Princípio da prevenção e princípio do controle. Tá? Princípio da prevenção e princípio do controle. Ou simplesmente prevenção e controle.
agora a gente vai conseguir diferenciar quando eu tenho uma estratégia de prevenção e quando eu tenho uma estratégia de controle, tá? Se a gente for falar em princípios, né, a gente falar em conceito de prevenção ou conceito de controle, simplesmente a prevenção, como a gente acabou de comentar, é a questão proativa, é quando eu tenho uma ação para prevenir uma determinada geração e seu consequente dano, certo? Ou seja, eu estou prevenindo uma geração de um resíduo sólido e sua consequente contaminação de solo, contaminação de recursos hídricos, tá? Isso é, então, uma chamada prevenção. É prevenir a geração, tranquilo? Quando eu falo em princípio de controle, ou conceito de controle, eu estou falando que a ação organizacional, a ação empresarial, ela é feita para o tratamento daquela geração, e não para prevenir a geração, mas sim para o tratamento. Então, no caso, eu acabei gerando um efluente, eu acabei gerando uma emissão ou um resíduo sólido, e aí eu né? Eu começo a tratar este resíduo, esta emissão e este efluente. Eu uso estratégias de controle. Quais sejam? Por exemplo, se eu tenho um efluente, eu vou enviá-lo para uma estação de tratamento de efluentes e fazer o tratamento desse efluente. Se eu tenho uma geração de emissão atmosférica, eu vou, então, instalar filtros em chaminé, eu vou instalar alguns ciclones em chaminés para justamente evitar aquele material particulado a ser emitido para a atmosfera e, consequentemente, causar danos, etc. Ou eu também posso, por exemplo, os resíduos sólidos enviar para um determinado tratamento, ou para reciclagem, ou para reprocessamento, etc. Ou seja, sempre é, digamos, o conceito fim de tubo, né? Então, quando eu falo em técnicas de controle, eu estou falando de conceito fim de tubo. Quando eu falo em técnica proativa ou estratégia proativa, eu estou falando em princípio de prevenção, estou falando em prevenção da geração e, consequente, prevenção da poluição. Tranquilo, galera? Eu estou indo muito rápido, tá dando para entender? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Agora eu vou mostrar para vocês nosso fluxograma. Tranquilo até aqui? Tranquilo. De boa, então, né? Então, vamos lá. Show de bola. Vou apresentar minha tela aqui para a gente ver esse nosso fluxograma, tá? Então, olha só, acredito que todos vocês estejam vendo, né? Acredito que sim, tá? Então, olha só. Um fluxograma de processo produtivo, e aqui não necessariamente tem que ser um processo produtivo, porque aí a gente começa a entender, não, isso é um empreendimento, isso é uma organização de médio e grande porte. Não necessariamente, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a produção de uma comida, se vocês separarem ela e analisarem ela criticamente, vocês vão ter várias etapas, vocês vão ter o que entra em cada etapa e o que sai em cada etapa. Porque justamente, vamos supor, tá? Vamos pensar aqui em casa, tá? Vamos sair dessa questão empresarial justamente para que a gente entenda que tudo que nós estamos falando, em termos de gestão ambiental, é aplicável a um escritório, é aplicável a residências, é aplicável a uma indústria de grande porte, de médio porte, não interessa, tá? O que interessa aqui é que essa análise crítica pode ser feita em qualquer situação, independente do seu tamanho, porte, potencial público, tranquilo? Então, vamos lá. Se a gente for pensar numa comida, vai cozinhar algo, nós temos várias etapas, né? Vamos tentar separar elas aqui. Nós temos a etapa de compra, né, das matérias-primas, não sei se vocês vão concordar comigo. Compra, que é uma etapa importante, pode não parecer, mas é importante, porque ali vai definir o quanto de desperdício eu vou ter. Se vocês já analisaram isso, mas quando tu vai fazer uma comida, tu tem que pensar até como tu vai comprar o alimento lá no mercado, porque isso vai influenciar no resultado final, nos teus indicadores ambientais, por exemplo, certo? Olha só que louco, né? Tu pode ter ali a parte do descascamento, ou pesagem, descascamento, etc. Aqui tu já vai poder ter uma noção de geração de resíduos, etc., de efluentes, né, de esgoto. Depois tu pode ter um corte, tu pode ter depois o cozimento, depois, sei lá, a pesagem, o consumo e descarte final. Ou se for, por exemplo, um restaurante que vai fazer marmitas para entregar em outro lugar, tu vai ter embalagem, tu vai ter o transporte, tu vai ter N situações. Então, olha só que um simples cozimento de um alimento pode nos gerar, numa análise crítica, várias etapas. Então, vocês imaginem um escritório,
Vocês imaginem uma empresa de grande porte, quantos fluxogramas críticos desse a gente não vai ter? Então, vamos lá, vamos analisar, vamos partir para o que interessa, tá? Vamos supor que aqui nós temos, aqui eu fiz um fluxograma básico de uma olaria, tá? De uma olaria, porque a gente sabe que aqui a gente tem na região várias olarias, né? Já teve muito mais, mas nós temos ainda, né? Se nós pegarmos ali a parte sul de Santa Catarina também. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia. A etapa 1 eu não nomeei, né? A etapa 1 para que a gente não se apegue a isso. Mas nós temos determinadas entradas, é o que nós chamamos de consumos, tá? Então, olha só, consumo de combustível, consumo de protetor auricular. Ao que me parece aqui, por uma questão de consumo de combustível e protetor auricular, pode ser, por exemplo, um trator que está carregando uma determinada matéria-prima para dentro da empresa, certo? Que pode ser argila, pode ser areia, pode ser, enfim, pode ser o que for, está carregando as matérias-primas para dentro. Então, nós temos aqui a parte combustível e protetor auricular para a questão do barulho, certo? Professor, protetor auricular, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Se a gente for pensar numa questão ambiental ampla, e aí quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que pensar numa questão mais ampla, e não focar numa questão de recursos naturais somente. Até mesmo porque os seres humanos fazem parte deste conceito de meio ambiente, e eles também devem ser levados em consideração. Não é à toa que hoje não se foca mais em sistema de gestão ambiental ou gestão ambiental separado da gestão da qualidade, separado da gestão de segurança. Hoje em dia, tu não consegue mais separar. Tu pode até tentar, vai chegar um momento que essas coisas vão estar interligadas, vão ser um conjunto. Então, não dá para fugir disso. Protetor auricular é um exemplo. Aí, então, nós temos uma saída. A gente vai entrar aqui. Aí, nós temos, então, uma saída. Essa saída que vocês estão vendo aqui na direita são as nossas gerações. Por quê? Porque quando eu tenho a passagem de uma etapa para outra, então, por exemplo, eu tenho aqui a separação da matéria-prima para envio para a próxima etapa. Essa matéria-prima separada, ela vem para cá, ó, nessa flechinha aqui para a etapa 2. Porque na saída eu tenho as gerações. Então, eu tenho a emissão atmosférica do quê? Bom, se eu tenho consumo de combustível lá, existia algum tipo de transporte, nesse caso o trator, que me gerou a emissão atmosférica. A geração do resíduo de protetor auricular. Ou seja, se tem lá um colaborador que está utilizando protetor auricular, em algum momento ele vai colocar isso fora. Então, nós temos que quantificar isso. Nós temos que colocar isso nesse nosso balanço de massa. Até mesmo para identificar qual é o nosso indicador ambiental, se nós estamos desperdiçando muito, se nós estamos necessitando fazer um estudo para prevenir a geração, e assim começa uma análise. Então, gente, matéria ambiental em termos empresariais não é algo simples. Eu vou lá, eu vou achar que eu estou fazendo grandes coisas ali, numa questão de, vou separar aqui o lixo, botar aqui, botar lá. Mas a ideia de uma gestão ambiental é a prevenção dessa geração. Isso é o principal foco. E não a gente depois fazer as técnicas de fim de tubo, segregar e mandar para reciclagem. Isso é simples, isso é fácil. A ideia é a estratégia de prevenção. Então, aqui, a gente tem essas gerações, certo? Lembrando que aqui nós temos os chamados aspectos ambientais. E cada aspecto ambiental pode me causar um impacto ambiental. Lembrando, pode causar impacto ambiental. Por que o pode causar? Porque dá a ideia de só vai causar determinado impacto ambiental a depender da forma que eu gerenciar essas minhas gerações. Tranquilo? Então, aqui nós temos o consumo de combustível é um aspecto ambiental, o consumo de protetor auricular é um aspecto ambiental, a geração de emissão atmosférica é um aspecto, geração de resíduo é um aspecto. E assim por diante. Aqui nós temos novamente combustível, consumo de água, energia elétrica, geração de emissão atmosférica e geração de ruído. E assim eu vou indo. Geração de subproduto de argila, consumo de água e energia elétrica, geração de calor, geração de vapor de água, e aí eu vou indo em várias etapas. Aqui, ó, consumo de plástico, papelão, pallet, por quê? Porque aqui já começa a etapa de transporte do produto. E aí nós temos geração de resíduo plástico, porque sempre vai ter uma rebarba, né, para ser colocado fora, resíduo de papelão, resíduo de madeira, dos pallets, aqueles que foram quebrados, que já não tem mais serventia, etc.
E a geração de emissão atmosférica, pela questão do transporte, utilização desses meios de transporte, é a geração do resíduo de cinza, que pode ser uma questão da própria caldeira, né, que necessitou lá para fazer a queima do material, para ele ficar, enfim, moldado como um tijolo, como uma telha, etc., né? Isso aqui é um fluxo de olaria, tá? Então, para cada um desses aqui, é um aspecto. E para cada aspecto, eu posso causar um determinado impacto, que pode ser a contaminação do solo, a contaminação do recurso hídrico, a contaminação do ar, o impacto sobre partes interessadas, no caso, por exemplo, do barulho, no caso do calor, né, no caso do vapor da água, no caso da emissão atmosférica pode causar problemas respiratórios na população, ou seja, isso daqui, quando eu analiso um empreendimento, quando eu analiso uma empresa, significa que aqui, nesse momento, eu não estou analisando os impactos ambientais. Eu sei que eles existem e sei que eles podem ocorrer. Mas, nesse momento, a minha análise é como eu vou fazer a prevenção dessas gerações, que são esses aspectos ambientais. E a partir daí é que se começa o estudo, a análise crítica do nosso processo. Tá? Por quê? Porque quando eu falo em impactos ambientais, aí eu estou fazendo um outro tipo de análise. Tá? Então, olha só, nós temos aqui aspectos de entrada e aspectos de saída. Para esses aspectos, eu posso, então, definir qual deles tem o potencial de causar um maior dano. Isso significa, então, dizer que, vamos supor que eu tenho um consumo exacerbado de água, tá? E vamos supor que eu tenho uma geração de emissão atmosférica em grande escala. Isso significa, e aí, claro que isso pode fazer uma análise através de indicadores para determinar qual que é o aspecto mais significativo, ou seja, aquele que pode causar maior impacto, enfim, pode fazer uma série de análises através de números, enfim, através de equações, pode fazer uma série de coisas. Mas vamos supor que aqui determinamos que o consumo de água e a geração de emissão atmosférica são dois aspectos que são meus aspectos significativos, aqueles que podem causar um maior impacto ambiental, certo? E através, então, desse dado, eu começo a fazer, digamos, um ranking de significância dos meus aspectos ambientais e começo ali a propor ações de prevenção. Vocês já devem ter escutado falar da planilha 5W2H, da matriz SWOT, enfim, uma série de estratégias, né, para fazer um gerenciamento, para fazer um sistema de gestão, enfim, para aplicar técnicas de prevenção, uma série de coisas. Através, então, dessas matrizes e dessas planilhas, né, a gente consegue, então, fazer determinadas atividades ou planejar determinadas atividades com responsáveis, com qual é o prazo, né, que nós temos para executar determinada atividade, quem é que vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, enfim, eu consigo fazer essa análise, esse planejamento, e aí então eu começo a executar estratégias de prevenção. É para isso que se faz uma análise crítica de uma organização através de um fluxograma. Isso pode ser feito, como eu já comentei com vocês, para quem faz uma comida, né, para quem produz um alimento, ou para quem vai, por exemplo, enfim, fazer uma análise do escritório para saber o que pode evitar a geração, ou fazer uma análise de um setor produtivo. Através de um fluxograma, eu consigo mapear os pontos críticos do meu empreendimento. Ah, professor, isso só é aplicável a organizações e empresas que já estão em andamento? Não, não. Até mesmo porque hoje são raras as situações no qual tu tem um empreendimento que é novo, que nunca existiu, que é a primeira vez que vai acontecer, ou seja, tu já sabe, né, já tem uma ideia de como vai funcionar o teu processo. E no momento que tu já tem uma ideia de como vai funcionar o teu processo, tu já começa a mapear, fazer um fluxograma para entender como é que vai ser o funcionamento da tua organização. E aí tu já consegue montar estratégias proativas
com foco, obviamente, em prevenir custos desnecessários, prevenir impactos desnecessários, né, gerações necessárias, que isso pode me gerar um custo depois para tratar, para encaminhar, enfim, para contratar uma empresa especializada para coletar o resíduo, etc, etc, etc. Tá? Então, eu quis mostrar para vocês aqui, por quê? Porque aqui eu quero perguntar para vocês o seguinte: onde é que eu vou colocar estratégias proativas? Olha só, eu estou olhando aqui entradas nas etapas e as suas respectivas saídas. Olhando o fluxograma, onde é que se encaixa a estratégia proativa? Ou o conceito de prevenção, onde é que ele está encaixado olhando esse fluxograma? Me respondam aí, galera. Seria nas entradas, né? O Rodrigo e o Alexandre colocou entradas. Alguém mais? Acabei saindo ali, tirando o fluxograma para poder olhar para vocês aqui. Galera, as atividades, a estratégia proativa, a estratégia de prevenção, ela pode ser, o Roger diz entradas e saídas, ela pode ser tanto na própria etapa, que é o próprio desenvolvimento daquela atividade, ou na hora de comprar, por exemplo, uma matéria-prima, ou seja, antes das entradas, certo? Então, a entrada já é o próprio consumo. Eu posso montar uma estratégia de prevenção na própria entrada? Posso, né? Ou seja, otimizar o consumo, certo? Então, eu posso aqui montar uma estratégia proativa. Eu posso montar uma estratégia na etapa, sim, por exemplo, manutenção dos equipamentos para evitar desperdício, evitar vazamento, etc., né? Evitar uma série de situações, acidentes e tudo mais. Eu posso ter antes da compra da matéria-prima, eu posso ter na hora do transporte da matéria-prima, ou seja, a contratação de terceirizados, etc. Ou seja, a estratégia proativa é onde as pessoas da organização têm que pensar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai falar de controle, a gente está falando o seguinte: olha, faz aí o que tem que fazer. Vamos pensar assim: faz aí o que tem que fazer e depois a gente resolve. Quando vocês escutarem algo assim, significa que aquela pessoa, ou aquela organização, aquela ideia, né, aquela visão daquela organização, tem uma visão de controle. Ela não tem uma visão de prevenção, uma prevenção de custos necessários, prevenção enfim, de gerações desnecessárias, né? Então, a ideia, quando vocês escutam isso, é que aquela organização tem uma ideia de controle, certo? Então, nós temos vários pontos para poder exercer a nossa estratégia proativa. Aí, voltando aqui, vou apresentar novamente a tela e mostrar o fluxograma. Eu quero que vocês me digam onde que eu encaixo aqui uma estratégia de fim de tubo, um conceito fim de tubo, um conceito de controle ambiental. Se puderem abrir o microfone, fica melhor para mim, porque aí eu consigo escutar vocês. E aí, galera, onde é que eu encaixo aqui estratégia de controle? Eu acho, na minha opinião, acho que tu tem que encaixar em todas as etapas ali, antes, durante e depois, né? Porque tu vai ter que verificar o que tu vai fazer antes de fazer, e depois tu tem que manter isso, né? Porque o controle é tu ficar verificando se aquilo tá funcionando do jeito que tu planejou. Então, sei lá, tu vai comprar lixa, por exemplo, e aí tu tem que descartar ela em um aterro ou alguma coisa do gênero para gerar combustível, tipo Votorantim. Mas tu tem que saber se as pessoas estão descartando no lugar certo, se não estão botando no lixo normal. Então tu vai ter que saber que aquilo vai ser usado, como ele vai ser usado e como ele vai ser descartado. Tu vai ter que acompanhar toda a etapa. E depois que ele for descartado também, tu tem um percentual. Não, na verdade, para sempre tu vai ter que ficar cuidando daquela matéria, mesmo quando estiver lá na central de resíduos não, na empresa que coleta, né?
sei lá. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? É a Ellen. Oi, Ellen, olha só. O que tu comentou é muito importante porque isso sempre gera discussões, né? Na questão da palavra controle, tá? Porque às vezes se a gente for pegar, por exemplo, planilhas, né? Diz ali, né? Planilha de controle de manutenção de equipamentos, né? Uma coisa assim. Ou planilha de controle de alguma coisa. O que, na verdade, o que está sendo feito não é um controle. Principalmente nos exemplos que tu comentou, está se fazendo uma planilha de prevenção e não de controle. Claro que a palavra controle, se nós formos pensar na utilização da palavra controle, não está errado. Mas quando a gente fala em princípio de controle ou em princípio de prevenção em termos ambientais, nós deveríamos trocar esta palavra, por exemplo, numa planilha de controle de, sei lá, manutenção de equipamentos, deveria trocar por prevenção, pensando na questão realmente do conceito ambiental do negócio. Por quê? Porque quando tu comentou de realmente analisar se fulano, beltrano está descartando de maneira adequada, se não está, isso é uma forma de prevenção e não de controle. Porque tu está prevenindo problemas futuros. Que problemas são esses? No momento que o cara descarta um resíduo de maneira inadequada, no local inadequado, vamos supor que esse resíduo que ele descartou é um resíduo que pode contaminar outros resíduos, tu contaminou tudo que está ali, que foi descartado adequadamente, através de um descarte inadequado. Então, no momento que tu tem ali uma questão de educar as pessoas, etc., isso não é uma forma de controle, isso é uma forma de prevenir algo futuro, certo? Então, quando a gente fala em matéria ambiental, tem que fazer essa diferenciação entre prevenção e controle, tranquilo? Agora, eu entendo muito vocês, principalmente quando nós trabalhamos com planilhas empresariais, sempre há a palavra controle, certo? Mas aquela palavra controle quer nos dizer uma estratégia de prevenção. Tranquilo? Mas os teus exemplos não estão errados, a tua ideia não está errada. Não sei se eu me fiz entender. Não, eu acho que sim, eu acho até que eu entendi o que tu quer dizer, que seja controle, que nem se, sei lá, minha empresa elimina resíduo radioativo, por exemplo. Eu estou eliminando. Certo? Só que aí eu fico controlando ali para ver o quanto de resíduo eu posso eliminar e o quanto eu não posso eliminar. Tipo, eliminei 50%, já passou da minha cota, então eu paro. Mais ou menos isso? Tipo, Pode eu não ser. estou evitando de liberar, mas eu estou controlando para não passar do limite. Boa. Isso é uma técnica de controle. Eu não estou evitando nada, porque eu sigo gerando, concorda? Uhum. Mas agora eu estou montando uma estratégia de como eu vou tratar isso, de como eu vou mandar. Por exemplo, para uma empresa terceirizada, para um local adequado, para descartar esse resíduo. Aí eu estou falando em técnica de controle. Quando eu falo em estação de tratamento de efluentes para um efluente que foi gerado, quando eu falo em estação de tratamento de efluentes, eu estou falando em controle ambiental. Por mais que a ideia seja prevenir a contaminação do recurso hídrico, quando nós falamos em controle ambiental, isso é uma técnica de controle, certo? Tanto é que, quando nós pegarmos livros que falam sobre tratamento de efluentes, eles vão falar em técnicas de controle, certo? É claro que, na prática, está se prevenindo muita coisa, mas, conceitualmente, ETE, qualquer equipamento colocado nas chaminés das indústrias, ou qualquer forma que tu faça, qualquer ação que tu faça, posterior a uma geração, é chamada de controle. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, na etapa 3 aqui, observem, nós temos ali, geração de ruído, é um exemplo, tá? Geração de ruído. Então, nós temos, pelo visto, um determinado equipamento, na etapa 3, obviamente que os equipamentos estão aqui dentro das etapas, né? Não há necessidade de citá-los. Então, nós temos um equipamento que gera um determinado ruído, concorda? Este ruído, certo? Ele pode ser evitado. Evitado de que forma? De repente pode ser uma falta de manutenção, por exemplo. Pode ser uma falta de uma base de borracha, pode ser. Pode ser uma falta de uma câmara que vai prevenir, agora me fugiu o nome,
uma câmara, que nem aquelas coisas de músicos, enfim, agora me fugiu a palavra, mas, enfim, uma câmara que vai permitir com que aquele ruído não se propague dentro da organização, tá? Uma câmara acústica, por exemplo, agora me veio o nome, uma câmara acústica, está faltando isso. Então, no momento que eu penso em controlar esse ruído, né, ou seja, eu gerei o ruído, eu estou gerando o ruído, e ao invés de minimizar o ruído de uma forma preventiva, através do quê? De uma manutenção do equipamento para evitar que esse ruído seja de forma intensa, colocando essa parte de borracha para evitar que tenha esse ruído de forma intensa. Ao invés disso, o que eu faço? Eu dou protetor auricular. No momento que eu estou dando protetor auricular por uma questão de geração de ruído, eu estou controlando o ruído. Entendam? Essa é uma técnica de controle. Por mais que a ideia seja a prevenção da surdez do colaborador, o fato de nós gerarmos o ruído e fornecer um protetor auricular, o protetor auricular é uma técnica de controle ambiental. E não uma técnica de prevenção. Certo? Se nós pensarmos, por exemplo, a geração de subproduto de argila, isso significa, então, que nessa etapa houve, por exemplo, um produto que está fora de especificação, que ocorreu a quebra, etc., e aí, então, foi gerado esse subproduto. Bom, mas por que está ocorrendo a quebra? Por que esse produto está fora de especificação? É um problema no molde? É um problema no equipamento que está quebrando o produto? O que está acontecendo? Bom, se eu agir na questão do molde ou na questão do equipamento, ou seja, uma prevenção, verificar o que está acontecendo com o molde, eu estou prevenindo a geração. Agora, se eu não me preocupo com essa questão, mas me preocupo em reciclar internamente o subproduto, isso é uma técnica de controle. Por quê? Porque o subproduto continua sendo gerado. Certo? Então, aqui eu estou fazendo técnica de controle. Ah, professor, mas tu não está prevenindo que seja destinado para o aterro? Claro, a ideia é a prevenção, numa questão pós-geração, mas, conceitualmente, falando em princípio de controle ambiental, falando em conceito de controle ambiental, isso é uma técnica de controle. Reciclagem é técnica de controle, reprocessamento é técnica de controle, reuso é técnica de controle. Uma técnica de prevenção é não gerar, é montar estratégias para não gerar. Tranquilo? Isso a gente tem que ficar claro. Ficou claro, galera? Sim. Há um silêncio só, Ellen. Agora. Tranquilo. Galera, teoricamente, isso às vezes é muito complicado da gente conseguir interpretar isso, né, conceitualmente. Na prática, às vezes, né, a gente, dentro de uma organização e realmente montando estratégias e verificando o que de fato acontece, a gente consegue ter uma ideia melhor de que, isso aqui é uma técnica de prevenção ambiental, isso aqui é uma técnica de controle ambiental, certo? Então, a gente precisa, claro, ter uma ideia mais na prática. Isso vocês, claro, que vão ter com a experiência de vocês, né, no dia a dia, na organização que vocês trabalham, tá? Professor, uma dúvida, né? Então, tudo no caso ali, uma atuação proativa, como foi discutido antes ali, na saída não existe nenhuma possibilidade. Porque me veio na cabeça um exemplo que eu visualizei há um tempo atrás. Na verdade, eu não sei se encaixa numa reciclagem, um redirecionamento, poderia-se dizer, de um resíduo. O exemplo que eu quero citar é de uma empresa que pegou luvas de látex usada no processo, certo? Que, teoricamente, poderia ser destinada para reciclagem ou até mesmo redirecionada para aterro. Na verdade, eles criaram uma sistemática de transformação em um novo produto, fazendo estojos e outros materiais para que eles conseguissem botar como brinde da empresa. Não seria, de certo modo, uma ação proativa, né? Porque, na verdade, não é uma reciclagem usual. Um exemplo. Entendi perfeitamente, Gustavo. Olha só, sempre quando eu pensar na ideia de reciclar algo, quando eu pensar na ideia de reprocessar algo, eu estou falando em técnica de controle, tá?
E aí, falando em técnica de controle ambiental, na parte conceitual mesmo, né? É claro que, se a gente for pensar numa ideia de que a proatividade seria uma ideia, uma estratégia de evitar determinadas coisas, sei lá, evitar um determinado dano, evitar um custo desnecessário, se pensar numa ideia do que é a proatividade, eu até posso dizer que isso é proativo. Sim, porque seria mais simples eu apenas destinar para uma reciclagem, ou reciclagem externa, eu digo, tá? Destinar para um tratamento externo, etc., que continua sendo técnica de controle ambiental, entendeu? Então, se pensarmos conceitualmente em termos de prevenção ambiental e controle ambiental, por mais que seja uma reciclagem interna, uma produção de um outro produto, ou um reprocessamento disso, como matéria-prima para a produção de um outro bem, etc., dentro da própria organização, independente disso, eu posso considerar isso como uma técnica de controle. Por quê? Porque o resíduo ele acabou sendo gerado. Tá? A ideia seria, se a gente for pensar numa estratégia proativa de fato, em termos ambientais, tá? Eu não estou dizendo que a ideia é ruim, em nenhum momento estou dizendo isso. A ideia é fantástica. A questão é, se eu quero pensar numa estratégia proativa em termos ambientais, eu vou pensar numa forma de não gerar aquela luva de látex, por exemplo. Eu posso trocar a luva, que eu tenha, por exemplo, uma vida útil maior, né? Uma vida útil maior dessa luva de látex, ou melhor, de uma outra luva, enfim, trocar o material dessa luva, trocar a forma de utilização, enfim, para prevenir a geração constante da luva de látex. Eu vou reduzir a geração da luva de látex. Aí nós temos uma estratégia proativa em termos ambientais, certo? É claro que eu não estou evitando completamente a geração, mas eu estou minimizando essa geração. No momento que eu minimizo, eu estou pensando numa estratégia proativa. Sempre que eu pensar em caso de minimização de gerações, geração de efluentes, emissões, resíduos, ruído, etc., 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 eu estou pensando em estratégia proativa. No momento que eu estou pensando em reciclar, reprocessar, encaminhar para uma empresa terceirizada, etc., eu estou pensando em estratégia de controle, porque eu não deixei de gerar. Tranquilo? Não sei se eu me fiz entender, Gustavo. Sim. Beleza. Gente, mais alguma dúvida com relação a isso? Mais alguma? Só um comentário, então, professor. Pode falar, Rodrigo. Um dia na firma ali, até dessa questão de gestão ambiental, que eles passam bastante instruções para nós, né? Eles falaram da coleta seletiva, que ela não consiste exclusivamente em separar o lixo, mas sim em não misturá-los, né? Só que na prática isso é realmente uma estratégia de controle, né? Não seria uma ação proativa, porque eu já tenho resíduo, né? Já tem o resíduo, de fato. Então é só um controle, na verdade. É um controle, a separação adequada, é um controle tu realizar o encaminhamento segregado, identificado, para um destino adequado, para que de fato se faça a reciclagem dos recicláveis, para que de fato, então, se leve ao aterro sanitário aqueles que não são recicláveis, ou seja, que já são, já deixam de ser um resíduo e passam a ser um rejeito, por exemplo. Então, aí é que começam as técnicas de controle. Se eu quero, de fato, fazer com que eu tenha digamos, uma não preocupação com essa parte de segregação de resíduos, eu posso montar aqui uma estratégia de educação ambiental dos colaboradores, evitando o desperdício, evitando a geração do resíduo, reaproveitando no próprio uso, né, mudando a forma da embalagem, por exemplo, sei lá, do que pode ser, tá? Vamos pensar um refeitório aqui. Então, ao invés de, por exemplo, ter coisas descartáveis, eu passar a ter coisas não descartáveis, ou seja, estou evitando uma determinada geração. Tá? É nesse sentido, tá? Agora, claro, se for pensar numa questão que a segregação é importante, é uma forma de ser proativo. Olha, vamos segregar para evitar que tudo vá para um aterro sanitário. Quando eu começo a segregar de maneira adequada, eu consigo encaminhar de maneira adequada, para locais adequados, que, de fato, isso tem um ganho econômico também.
Tá? Então, se eu for pensar em termos de ação, é uma ação proativa, tá? Mas é uma técnica de controle. Joia. Pensando na parte prática, me parece um pouco complicado de chegar nesse nível de não gerar resíduo e tal. Principalmente na área industrial, não sei, para mim, não consigo ficar muito distante da minha realidade das indústrias que eu trabalho, por exemplo. No meu ponto de vista, sempre vai ter geração, e eu não consigo pensar como não ter, eu só consigo pensar em maneiras de controle. Não sei se tu pode esclarecer para nós Claro, um exemplo mais prático. Claro, perfeitamente. Olha só, quando a gente... muito boa a pergunta. É Juliana, né? Isso, Juliana. Juliana, muito bom isso aí que tu comentou. Porque, assim, de fato, hoje em dia é muito difícil a gente não ter a geração de resíduos. Se a gente for pensar num balanço de massa, ou seja, quanto que entra, quanto que sai como resíduo e quanto que sai como o produto acabado, certo? Se a gente for pensar nesse balanço de massa, tu nunca vai ter o 100%, ou seja, entrou 100 quilos de matéria-prima, vai sair 100 quilos de produto acabado. Isso é muito difícil, tá? Eu diria que seria quase impossível, eu até poderia dizer, não vou dizer porque de repente podemos ter um caso que nós temos esse balanço de massa bem fechadinho, entra 100, sai 100. É muito raro, se é que isso acontece, tá? Mas se a gente for pensar nisso, a ideia, quando a gente fala de proatividade, lembra que eu comentei da questão de minimizar, né? Então, a primeira ideia, e aí pensando numa ideia saindo do tradicional e passando para uma ideia, por exemplo, de uma produção mais limpa, de um sistema de gestão ambiental, eu vou focar sempre na minimização do resíduo. Então, por exemplo, voltamos ao balanço de massa. Entrou 100 quilos de matéria-prima naquela determinada etapa para produzir aquele determinado bem de consumo, certo? No primeiro momento, eu estou conseguindo transformar 100 quilos em 50 quilos de produto acabado. Isso significa, então, num balanço de massa, pensando aqui um sistema ideal, onde entrou 100 e vai sair 100 nas duas pontas, tanto como resíduo como produto, pensando que é um sistema ideal, fechadinho, entrou 100 e vai sair 100. Então, entrou 100 quilos de matéria-prima, vai sair 50 quilos de produto acabado. Isso significa que saiu 50 quilos de resíduos. Bom, isso é o que nós temos inicialmente. Então, vamos pensar que agora nós temos a ideia, nós somos contratados pela organização, pela empresa, para montarmos uma estratégia de gestão ambiental para minimizar desperdício, para minimizar custos desnecessários, etc, etc, etc. Beleza? Então, nós somos contratados para isso. Então, eu começo a fazer uma análise do fluxograma, como a gente acabou de fazer. Tranquilo? Eu vou montar as etapas, eu vou ver o que está entrando aqui, o que está saindo ali, quanto de produto, e começo a fazer esse balanço de massa. Tranquilo? No momento que eu faço esse balanço de massa, identifico que está sendo por 50% em produto acabado e 50% de resíduo, eu começo a montar a estratégia para minimizar. Bom, então agora eu vou montar uma estratégia para entrar 100 e sair como produto 60 e como resíduo 40. Isso é a minha primeira estratégia, uma estratégia de curto prazo. E aí eu começo a montar as estratégias de curto, médio e longo prazo. A primeira estratégia foi essa de curto prazo. Então eu começo a aumentar a minha eficiência produtiva. Ou ecoeficiência, tem um monte de nome para dar, nomenclatura para dar esse negócio. E aí eu começo, entrou 100, agora então sai 70 de produto acabado e 30 de resíduo. E aí eu vou melhorando o que eu chamo de meu indicador ambiental. Isso significa que eu estou começando a ter uma efetividade em termos produtivas, estou reduzindo a quantidade de resíduos e, consequentemente, as minhas técnicas de controle ambiental começam a ficar menos sobrecarregadas. Porque no momento que eu tenho grande geração de resíduo, grande geração de efluente, eu preciso dar tratamento para isso, porque há uma legislação, há uma licença ambiental que me obriga que eu faça.
Então, quando eu falo em estratégia proativa, é fazer com que eu tenha minimização disso. Eu não estou dizendo que é para evitar por completo a geração, mas ir minimizando para aumentar a tua eficiência produtiva, a tua eficiência energética, por exemplo, e, claro, obviamente, minimizando as questões de controle e, consequentemente, tu vai reduzir também os teus riscos ambientais. Porque no momento que tu gera mais resíduo, no momento que tu gera mais efluente, tu tem maior risco de causar dano. Concorda? Porque aí eu preciso ter uma gestão muito boa em termos de controle ambiental, técnicas de tratamento, etc., para que não dê vazamento lá no final, nessa minha técnica de fundo de tubo, para que não dê problema na estação, para que eu contrate uma empresa terceirizada que seja responsável, etc., etc., etc. Então, quando eu falo em estratégia proativa, eu estou falando em minimizar, em ter uma eficiência produtiva, eficiência de uma forma geral. E quando eu falo em técnica de controle, bom, eu tentei ao máximo minimizar, eu cheguei já no meu máximo, já cheguei no meu limite de estratégia proativa. Bom, agora eu não tenho como evitar, eu preciso das técnicas de controle para que eu possa atender uma legislação, para que eu possa encaminhar, de fato, isso de maneira adequada e talvez até ter ganhos econômicos com o destino do resíduo, com a parte do efluente. Eu posso depois fazer um reciclo, por exemplo, do efluente pós-tratamento. Se eu não me engano, acho que foi o Rodrigo que comentou na aula passada, não lembro, tá? Desculpa se foi outra pessoa, se foi o Roger, por exemplo, não lembro. Mas fazer o reciclo pós-tratamento do efluente, ou seja, aí eu começo a ter uma estratégia de controle. Juliana, eu não sei se eu consegui te responder. Sim, consegui entender. Eu estava imaginando uma coisa bem... Pensando, meu Deus, que negócio que eu vou colocar sem geração nenhuma, mas não existe. Agora ficou claro para mim. Tanto é que eu sempre, dependendo da disciplina que eu leciono, eu sempre começo assim, não existe impacto zero, ponto. No momento que nós nascemos, até o momento que nós morremos, inclusive pós-morte, nós estamos provocando impactos ambientais. Ponto. Imagine vocês uma indústria, uma empresa. Então, não existe impacto zero, não existe poluição zero, não existe isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é minimizando ao máximo. Essa é a ideia. A gestão ambiental trabalha com a ideia de minimização. Se puder evitar por completo, maravilha, show de bola, que alívio. Mas a ideia sempre é ir minimizando, é melhorar a nossa eficiência. Tá? E lembrando que isso pode ser num escritório, para quem tem escritório ou trabalha em escritório. Aí, se vocês começarem a analisar, a gente pode trabalhar uma série de coisas, né? Então, por exemplo, o escritório tem não sei quantas lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Agora já começa a mudar, por exemplo, para a lâmpada de LED, né? Aquelas lâmpadas de tubo, só que de LED. Bom, então eu tenho uma lâmpada que tem um potencial poluidor, que é a lâmpada fluorescente, nós temos ali o vapor de mercúrio, e eu começo a substituir isso por uma lâmpada de LED. Bom, eu estou começando a reduzir, né, os meus possíveis impactos futuros. Aí eu começo a pensar, professor, mas o LED pode causar impactos maiores depois do consumo, enfim, descarte. Bom, aí a gente tem que começar a montar estratégias para ver qual é a melhor fonte energética, enfim. Essa é a ideia da gestão ambiental. É pensar na quantidade de folhas, computador que fica ligado de um dia para o outro porque a planilha ficou aberta, então salva a planilha, fecha a planilha e desliga o computador. Entendeu? É nessa ideia. Que é assim tu começa. E aí começa a montar estratégias. Tá, galerinha? Entendemos a prevenção e o controle ambiental? Dúvidas? Contribuições? Da minha parte, entendido. Show, Juliana, show. Galera, mas essa é a ideia, tá? Realmente é a visualização disso. Por isso que quando as pessoas falam assim, gestão ambiental é chato. É chato porque não é simples. Não é simples. Se fosse simples, nós tínhamos um monte de profissional apto, capaz e disponível, pronto para executar uma gestão ambiental. Mas não é a tarefa fácil, tem que fazer uma análise crítica de tudo. E após a análise crítica, tu ainda tem que propor soluções. E propor soluções, raciocinar, é muito mais difícil do que mandar para controle, né? Mandar para tratamento. É muito mais difícil.
tá? Porque tu tem que pensar internamente, montar estratégia, tu tem que fazer com que as pessoas, de fato, entendam o que tu quer, tem que incentivar as pessoas de que aquilo vai contribuir para uma série de fatores dentro da empresa, para o colaborador, vai diminuir os riscos dele, etc, etc, enfim. E aí é o convencimento do gestor ambiental dentro da organização. Tá? Essa é uma ideia. Galera, fechando essa parte de prevenção e controle, eu quero comentar com vocês sobre a questão do nosso CISNAMA. Deixa eu botar aqui. CISNAMA. CISNAMA é o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? Que foi instituído aí pela Política Nacional do Meio Ambiente, tranquilo? Lá em 1981. O CISNAMA nada mais é do que um conjunto de órgãos, tá? De órgãos que são responsáveis pelas questões ambientais no Brasil, certo? Não vou citar todos, eu vou apenas focar naqueles que, para nós, nesse momento, são os mais relevantes. E por que nós estamos falando no CISNAMA agora? Porque quando a gente fala em técnicas de prevenção, em técnicas de controle, nós vamos ver que alguns órgãos ambientais vão agir de forma fiscalizatória em aspectos de controle ambiental. Observem que as estratégias de prevenção não são obrigatórias. Estratégias de prevenção não são obrigatórias. Agora, estratégias de controle ambiental são obrigatórias. Por que são obrigatórias? Porque há uma obrigatoriedade de lei ou de resolução do CONAMA ou do CONSEMA, em caso estadual, que vão obrigar com que as organizações tratem os seus efluentes para que atinjam determinado padrão de lançamento, ou seja, que de fato só lancem os seus efluentes pós um determinado tratamento e que adquiram para esse efluente uma determinada qualidade para que então sejam lançados ao corpo receptor. Se tratarmos de resíduos sólidos, nós temos várias legislações e resoluções que vão falar da nossa obrigatoriedade de encaminhar, segregar e encaminhar os resíduos a um local adequado, ambientalmente adequado para o seu descarte ou tratamento, tá? Então, técnicas de controle, nós temos uma obrigatoriedade, e aí é que surge a questão fiscalizatória de alguns órgãos do CISNAMA, e quando nós falamos em estratégias de prevenção, nós não temos essa obrigatoriedade. Vai a critério da própria organização a questão de aumentar a eficiência, melhorar os indicadores e reduzir custos desnecessários. Tranquilo? Então, vamos lá. O CISNAMA, eu quero comentar com você sobre um órgão, que é o órgão CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Este órgão, então, é responsável pelo estabelecimento de padrões ambientais. Ele também é responsável por, digamos, aplicar a Política Nacional do Meio Ambiente em termos de resoluções, de atos normativos. Então, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem essa responsabilidade. Então, sempre que nós falamos, por exemplo, padrão de lançamento, limite de lançamento, a organização tem que atingir um determinado limite previsto em resolução, ou previsto numa determinada legislação. Bom, algumas dessas são estabelecidas por este CONAMA. Se nós formos pensar em nível estadual, nós temos o chamado CONSEMA, tá? O Conselho Estadual do Meio Ambiente, que vai estabelecer os padrões ambientais a serem atendidos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos conselhos estaduais em outros estados também, certo? Então, são esses conselhos que vão estabelecer esses padrões, esses limites a serem atendidos. Lembrando, quando eu tenho um estabelecimento desse limite, eu tenho a obrigatoriedade de atendimento. Tranquilo? Então tá, CONSEMA. CONAMA. Partindo do CONAMA, dentro do CISNAMA, certo? Nós vamos então chegar nos órgãos executores, seccionais e locais. Resumindo, esses três, o órgão executor, os órgãos seccionais e os órgãos locais, têm a responsabilidade de executar os padrões ambientais estabelecidos pelo CONAMA
e também agir de forma fiscalizatória. Vocês saberiam me dizer quem é o órgão executor do CISNAMA, a nível, obviamente, nacional? Quem é o órgão executor? Quem é que fiscaliza padrões ambientais? Quem é que fiscaliza empreendimentos em âmbito nacional? E quem é que exerce o licenciamento dos empreendimentos potencialmente poluidores em âmbito nacional? Saberiam? O Roger já soltou ali, ó, Alexandre também. IBAMA, galera, IBAMA. Então, o IBAMA é o nosso órgão executor do CISNAMA, certo? É ele que é responsável por executar, como o próprio nome está dizendo, a política nacional, os padrões ambientais estabelecidos pelo CONAMA. E também, óbvio, ele vai fazer o licenciamento e a fiscalização ambiental para que isso tudo seja atendido, certo? Depois nós temos os órgãos seccionais que possuem a mesma função do órgão nacional chamado IBAMA. Quando eu falo em órgãos seccionais, eu estou falando em órgãos estaduais, mas se a gente for olhar o CISNAMA, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, ele vai falar em seccionais. Os órgãos seccionais nada mais são que os órgãos estaduais, que têm a mesma função do IBAMA, só que, claro, em âmbito estadual. Quem é no Rio Grande do Sul, galera? FEPAM, Barbadinha, FEPAM no Rio Grande do Sul. Então, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, ela é a responsável por essas atividades, essa forma de controle das atividades potencialmente poluidoras dentro do estado do Rio Grande do Sul. E, a partir disso, nós temos os órgãos locais, e aí nós podemos ter os departamentos de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente dos municípios. Tranquilo? Mas todos eles têm a mesma função, que é a função de executar a Política Nacional do Meio Ambiente, né, fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e, claro, fiscalizar os empreendimentos. Tranquilo? Os locais, então, é em âmbito municipal. Cada um, claro, que tem seu âmbito de competência, e aí, para isso, nós temos resolução do CONAMA. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no canal, tem sobre a resolução 237 de 97, tem eu falando também sobre a questão da Lei Complementar 140, de 2011, que vai falar sobre a atuação desses órgãos ambientais. Então, quem é que é competente para quê, né? Quando é que o IBAMA atua, quando é que o FEPAM atua e quando é que o órgão municipal atua, tá? Então, deem uma olhada lá, porque eu não vou entrar nos detalhes agora nessa questão, tá? Então, aqui nós temos o CISNAMA, responsável para isso. Bom, aí, pegando o gancho dos órgãos locais, quando eu vou instalar um determinado empreendimento dentro de um determinado município, eu vou ter que buscar uma série de informações. Essas informações estão, digamos, dentro da parte urbanística do município, né, para saber se ali é uma zona residencial, se é uma zona de comércio e serviços, se é uma zona industrial, zona mista, etc, etc, etc. Através, é claro, do zoneamento ambiental que vem do plano diretor municipal, que vai estabelecer limites locais, etc, para instalações, tá? Isso é um ponto. Mas tem um outro ponto, que é a viabilidade ambiental daquele empreendimento. Quando eu falo em viabilidade ambiental do empreendimento, eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho um determinado empreendimento, ou seja, uma determinada atividade que eu quero instalar no município, e eu preciso saber se eu posso me instalar naquele local, se eu posso executar, né, a minha atividade naquele local, ou se tem algum impeditivo para isso. E eu estou falando em termos ambientais. E onde é que eu vou? No órgão ambiental municipal. Se o órgão ambiental municipal identificar que ele não possui a competência para isso, ou seja, a competência devido ao porte do empreendimento, ao potencial poluidor e ao tipo de atividade, ele pode dizer o seguinte, olha, a responsabilidade para autorizar ambientalmente o teu empreendimento é do órgão estadual. Aí ele vai encaminhar, então, para a FEPAM, vai te encaminhar para a FEPAM. E aí ele começa os trâmites todos, certo? Mas a localização do empreendimento é um fator muito importante e preponderante numa questão
de instalação de empreendimento. Tá? Vamos pensar o seguinte: historicamente, as cidades e os empreendimentos, eles vão se instalando ao redor de rios. Isso é histórico, né? Então, no momento que surge a cidade, onde é que ela se instala primeiramente? Ao redor de rios. Se eu tenho empreendimentos, onde nós temos empreendimentos mais antigos? Sempre é ao redor de rios. Onde nós temos recursos ao redor que podem ser utilizados para uma questão produtiva, certo? Então, os municípios e os empreendimentos começam, então, a se localizar historicamente nesses locais. Só que esses locais, à margem de rios, geralmente são consideradas as nossas chamadas áreas de preservação permanente, certo? Daqui a pouquinho mais vamos falar sobre área consolidada, o que é isso, quando é considerado, etc, etc. É uma outra coisa. Tá? Mas, hoje, a instalação de um empreendimento no local onde nós conhecemos historicamente como instalação de empreendimentos, que é ao redor de rios, ou seja, em área de preservação permanente, hoje nós já vemos uma, digamos, uma barragem, né, com relação a essa parte de instalação de empreendimentos em APP. Porque hoje nós já temos zonas industriais, onde são destinados os empreendimentos para aquela localização, que são afastadas das residências, de forma a evitar poluição exacerbada, e para que permita a continuidade das atividades normais da população. Então, esses empreendimentos são destinados a essas zonas industriais. Mas por que eu quero falar aqui de área de preservação permanente? Muito se discute hoje, quando nós temos grandes centros urbanos, grandes cidades já consolidadas, com arranha-céus, enfim, com prédios construídos, na questão de instalação do empreendimento, que os próprios empreendedores dizem, olha, mas já tem tanta casa na volta, que por que eu não posso me instalar naquele local? Bom, primeiro, em regra, sendo área de preservação permanente, a resposta sempre vai ser, não pode exercer a atividade, não pode instalar o empreendimento e assim por diante. Essa é a primeira ideia, essa é a regra. Aí, se de fato for comprovado através de um processo administrativo, né, que o próprio empreendedor, então, protocolou no órgão ambiental, se através desse processo administrativo for comprovado que ali é uma área realmente consolidada, onde já não existe mais o foco da área de preservação permanente, que é a própria preservação das margens, ou seja, já não existe mais aquela ação de preservação da APP, se for comprovado isso e mais uma outra série de coisas, se eu já tenho sistema viário, se eu já tenho sistema elétrico instalado, se eu já tenho sistema de esgotamento sanitário instalado, se eu tenho várias residências instaladas ao redor, enfim, já for comprovado que já houve uma degradação anterior e que aquela área já, de fato, não possui mais a característica de preservação daquela margem, bom, aí o órgão ambiental pode estudar a possibilidade de uma permissão de uma instalação de determinado empreendimento. É claro que vai também depender de outros fatores, né, galera, como potencial poluidor, etc. Mas aí é que começam as discussões quando a gente fala de cidades onde nós não temos essa previsão, por exemplo, de uma zona industrial. Algum de vocês, por acaso, conhece algum caso, quer comentar algum caso relacionado a isso? Isso não somente para empreendimentos, tá, galera? Isso pode ser para residências também, isso acontece muito. Tá? Por exemplo, eu comprei uma área, comprei um terreno, só que aquela área, aquele terreno está, sei lá, 70% em área de preservação permanente. E aí a possibilidade de utilização é somente nos 30%, só que nos 30% eu tenho que deixar um recuo por causa da via, etc, enfim. Tem uma série de questões aí. Alguém já passou por uma situação como essa? Já ouviu falar? Área de preservação permanente, galera. Algum comentário?
Se perderam no meu raciocínio? Tudo certo? Vocês estão aí ainda comigo? Ou fiquei sozinho? Oi, professor. Diga. Aqui na cidade eu vi um caso num bairro que tem um terreno que está à venda e esse tempo o pessoal estava olhando, no fim foi ver, a imobiliária informou que no fim não estão podendo vender porque a prefeitura embargou, eu acho, o terreno porque ele tem um córrego na parte de trás dele. Vamos lá. Essa é uma ideia interessante, tá? Comprar e vender uma área, um terreno, tá? Por mais que tenha área de preservação permanente ali, se pode comprar e se pode vender, certo? Compra e venda é uma coisa. A utilização da área que foi comprada é outra questão. Eu comprei... Pode falar. Eu acho que foi por isso que a imobiliária alertou, né? Porque de repente a pessoa iria comprar, se não ia observar isso, ia de repente entrar com um projeto para construir e daí ia trancar na prefeitura, né? Perfeito. Porque comprar e vender um terreno, uma área, tu pode comprar, né? Se tu for informado que ali tu tem, por exemplo, eu tenho 30, 40, 50% daquela área que é área de preservação permanente, bom, tu já foi informado, tu sabe dos riscos de comprar aquela área, tu quer comprar, compra. Mas já fica alertado que aquela área não pode ser construído nada. E ainda, o proprietário é responsável pela preservação da área, certo? É responsável pela preservação. No momento que for comprovado que aquele proprietário daquela área não teve os devidos cuidados na preservação daquela área de preservação permanente, com uma ideia de preservação, aí ele pode ser responsabilizado por isso. E ainda tem isso, né? Tá? Mas isso é importante. Isso é importante observar. Então, a primeira tarefa do órgão ambiental é isso, é autorizar um empreendimento naquele determinado local, verificar a viabilidade ambiental daquele determinado empreendimento. E a partir daí, então, é que se começam os trâmites para isso, certo? Agora, uma outra tarefa dos órgãos ambientais é, posteriormente à instalação do empreendimento, funcionamento do empreendimento, ou não necessariamente a instalação, mas já empreendimentos em funcionamento, é a fiscalização do empreendimento, certo? Em termos de fiscalização, eu gostaria de falar com vocês sobre poder de polícia. Poder de polícia. Alguém saberia me dizer o que é poder de polícia? O fiscal tem um poder muito parecido com um policial mesmo, né? Por isso que fala isso, para, no caso de alguma situação que está infringindo muito alguma lei ambiental, poder tomar uma ação e até poder prender. Aconteceram muitos casos, acho que o IBAMA atuou assim lá no norte do país, com questão de extrair madeira que era ilegal, algo nesse sentido, e eles saíram prendendo e foram mortos. Teve até um capítulo bem cabuloso, assim, mas acredito que fica dentro disso, assim, poder exercer uma força maior. Também o órgão ambiental pode agir de forma a autuar, eu não sei se prender pode, tá? Talvez tenha que, eu teria que verificar uma questão sobre a questão de prisão, tá? Não sei se o órgão ambiental tem essa competência, tá? Talvez acompanhado de policiais, de fato, com competência para tal, ele pode, então, solicitar, né, que seja, então, dada a voz de prisão. Eu não sei se o órgão ambiental tem esta competência de dar voz de prisão. Mas o poder de polícia em termos ambientais, nós podemos verificar na Lei Complementar 140 de 2011. Vou apresentar para vocês aqui na minha tela. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos a Lei Complementar 140. E aí nós vamos lá para o artigo 17 da Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140 fala da responsabilidade e competência administrativa dos órgãos ambientais.
tá? Pode ser aí federal, estadual, municipal. Então, ele dá ali as competências, tá bom? Lá no artigo 17, ele diz o seguinte, parágrafo 1º, tá? Antes do parágrafo 1º, vamos lá. Compete o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental. Observem, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Certo? Então, se nós pensarmos em poder de polícia, quem é a responsabilidade da fiscalização dos empreendimentos? É daquele órgão que licenciou aquele empreendimento. Tranquilo? Então, quando nós falamos em poder de polícia, nós estamos dizendo o seguinte, que o responsável pela fiscalização dos empreendimentos é o órgão competente para o licenciamento. Porém, contudo, todavia, entretanto, vamos ao parágrafo 1º. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, pode dirigir representação ao órgão. Aqui se refere o CAPT. Quem é o órgão que se refere ao CAPT? O órgão responsável pelo licenciamento, aquele que tem competência, que pode ser o IBAMA, pode ser a FEPAM, pode ser o órgão ambiental municipal. Para efeito do seu exercício de poder de polícia. Estão vendo? Quando a gente fala, vou aqui voltar para vocês. Quando a gente fala de poder de polícia em matéria ambiental, a gente está dizendo numa ação fiscalizatória. É tomar ação para uma determinada, um determinado auto de infração ambiental. Então, quando eu falo poder de polícia, significa dizer o seguinte, significa dizer que qualquer pessoa pode representar contra alguém que está cometendo uma infração ambiental. Certo? Qualquer pessoa pode representar. Isso se chama poder de polícia. Quando o órgão ambiental que licenciou a atividade, ou que não licenciou, mas o órgão ambiental que, ao constatar a infração ambiental, exerce a sua competência de fiscalização, e aí, então, autuar o empreendimento, ele está exercendo o seu poder de polícia. Ele está exercendo o seu poder de polícia. Tranquilo? Então, quando eu estou falando em poder de polícia, é a ação de qualquer pessoa, mas principalmente do órgão ambiental, em agir em casos de infração ambiental. Ou de uma iminência de infração, ou de uma infração de fato cometida. Tranquilo? Entendido o que é o poder de polícia? Tranquilo? Certo. O Roger comentou ali, né? Existe a polícia ambiental, sim. E aí a polícia ambiental, ela pode, de fato, fazer essa questão de, digamos, de prisão, tá? Polícia ambiental seria a Patran, no caso? Sim, a Patran. Isso aí. A Patran. Tá? Geralmente é ela que exerce essa questão de prisão. Ela pode também, né, fazer os seus autos de infração, ela tem essa competência também. Tá? A questão do órgão ambiental, eu digo o Departamento de Meio Ambiente, por exemplo, do município, a questão de dar voz de prisão, acho que ele não tem competência não, tá? Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ele não tem essa competência. Tranquilo? Mas poder de polícia é isso. Ainda tem uma outra questão que eu quero perguntar para vocês. Vamos supor que o empreendimento de vocês, ele é licenciado pelo Departamento de Meio Ambiente Municipal, tá bom? Ele é licenciado
pelo DEMA, pelo Departamento Municipal. E a FEPAM, em fiscalizações de rotina pela região, ela acaba visualizando uma infração ambiental cometida por este empreendimento, certo? Lembrando, foi licenciado pelo DEMA, Departamento de Meio Ambiente Municipal, e quem visualizou foi a FEPAM. Eu pergunto para vocês, a FEPAM pode exercer o poder de polícia nesse caso? Tempo. Eu acredito que sim. Hierarquicamente, ela não seria acima da prefeitura? Gostei dessa palavra hierarquicamente, Rodrigo. Isso é bom, né? Isso é bom. Gostei dessa palavra hierarquicamente. Assim, tem uma coisa que diz, né? A FEPAM hierarquicamente é superior, né? Tem essa, não é. É que a gente sabe que quando é federal é mais grave, né? Sim e não, tá? Sim e não. O que acontece? Se a gente for pensar numa questão uma questão hierárquica, tá? Vamos pensar aqui, questão hierárquica. Eu diria que os três estão no mesmo patamar. O que diferencia uma da outra é a questão de competência de atuação. Mas não existe essa questão hierárquica, um mandando o outro. Não. Tanto é que são órgãos autônomos, tá? Digo autônomos em termos de cada um tem sua autonomia de ação. Quando possui competência para tal, eles têm a sua autonomia. Eles que vão delegar funções, eles que vão, de fato, ser responsáveis por aquela atuação, tá? Então, se for pensar, a FEPAM tem sua responsabilidade, mas não manda no órgão ambiental municipal. Não manda. Tanto é que, para que a FEPAM haja no lugar do órgão ambiental municipal, tem que haver comprovação de que o órgão ambiental não possui competência ou não possui um departamento estruturado para aquela função. Só aí, ela pode atuar, certo? De outra forma, a FEPAM só vai prestar auxílio ao órgão ambiental municipal, quando o órgão ambiental municipal tiver a competência, quando o órgão ambiental municipal solicitar. Não vai vir lá a FEPAM e vai dizer, nós viemos aqui te auxiliar. E tu vai ter que aceitar na marra. Não. Só vai acontecer essa questão se o órgão ambiental municipal solicitar. Se não solicitar, a FEPAM não tem que vir aqui e meter os bedelhos nas coisas. Entendeu? Essa situação. Então, essa questão hierárquica, eu gosto dessas coisinhas assim, né? Não existe quando a gente fala de competência ambiental, tá? Não existe essa questão hierárquica. A Daniela coloca ali, eu acredito que ela pode solicitar esclarecimentos para o DEMA sobre o licenciamento em questão. É uma questão interessante. Mas vamos lá, de novo, a nossa Lei Complementar 140, tá? A Lei Complementar 140 diz o seguinte, olha aqui, ó, parágrafo 2º, nos casos de iminência, ou seja, vai acontecer, está quase certo que está acontecendo, ou na ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo, nacional, estadual ou municipal, que tiver conhecimento do fato, deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la. Isso significa que o órgão ambiental que identificar isso, ele pode agir imediatamente, de fato, a evitar problemas futuros ou problemas maiores, certo? Uma vez, então, agindo de forma imediata, ele comunica o órgão competente para que tome as providências cabíveis, certo? Caso o órgão competente se omita na ação, vai prevalecer a ação do órgão que identificou a ocorrência da degradação ambiental. Vamos de novo? A FEPAM, então, identificando ali a iminência ou ocorrência do dano,
naquele empreendimento que foi licenciado pelo órgão ambiental municipal, o que ele faz? Ele age imediatamente justamente para evitar o dano e comunica ao órgão ambiental municipal. Se o órgão ambiental municipal se omitir numa questão de auto de infração ou de fiscalização, ou seja, na sua atuação de poder de polícia, o que faz? Prevalece a ação do órgão que então identificou e foi agir imediatamente. Tranquilo? Então, há sim a possibilidade de uma ação, mesmo que o órgão ambiental não seja aquele que realizou o licenciamento do empreendimento. Isso é o que nós chamamos de poder de polícia também. Tranquilo? Então, tá aqui, diz aqui, ó. O disposto no caput não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Tranquilo, galera? Entendido, acredito aqui, a questão de poder de polícia. Mas vamos lá que tem dúvidas aqui. Roger diz: segundo o artigo 301 do Código Penal Brasileiro, olha aí, ó. Qualquer cidadão tem o poder de anunciar a prisão de uma pessoa que cometa flagrante delito. Não é necessária a presença da autoridade no momento do flagrante. O fiscal não pode fazer isso no exercício de sua profissão, se constatar um crime ambiental em flagrante passível de prisão? Se formos pensar nessa situação, tá, Roger, a gente pode dizer que ele até pode, tá? Mas a questão são os meios para executar. Se a gente for pensar na questão crua, na questão... até pode. Mas ele tem meios suficientes para executar? Eis a questão. Acredito que não, tá? Então, a competência de prisão, lembrando sempre que nós temos um Código Penal Ambiental, né? Que é a nossa Lei de Crimes Ambientais. Tá? Na Lei de Crimes Ambientais, nós temos, digamos, as responsabilidades do poluidor, uma série de coisas, né? Mas a questão é, esse artigo 301 do Código Penal Brasileiro, olha só, qualquer cidadão tem o poder de anunciar a prisão. O que significa anunciar a prisão? Você quer dizer, tu tá preso, tô te prendendo? Isso não é cárcere privado? Não sei, tá? Tô só levantando questões. Por mais que a pessoa está cometendo ou cometa flagrante delito, a gente pode dizer que vingança com as próprias mãos, a gente pode dizer que linchar. Pode ser sequestro, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser privação de liberdade, etc, 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 né? Até que ponto um cidadão comum pode dar voz de prisão a alguém, né? Entendeu? Acredito que não seja isso que esse artigo 301 quer dizer. Mas fica aqui uma questão. Certo? E a questão do fiscal, ele não tem competência para prender. O fiscal ambiental não tem competência para prender ninguém. Tá? Se a gente for pensar em atribuições, ele não tem. Tranquilo? Mas foi bom, Roger. Obrigado por ter levantado essa questão aí. Tá bom? Tá bom? Galera, mais alguma dúvida nessa questão? Tranquilo? Então, olha só. De conteúdo em si, o que eu tinha para passar para vocês foi isso. Espero que eu tenha me feito claro nessa situação. O que a gente vai focar na nossa próxima aula será a parte de licenciamento. Nós vamos ver quando que nós podemos considerar
uma poluição ambiental e quando que os próprios tribunais estão considerando que há ou não há poluição ambiental, certo? Vamos falar sobre as responsabilidades em matéria ambiental. Então, quando ocorre um dano ambiental, quando que um vai ter responsabilidade, quando que não tem responsabilidade, etc. Talvez a gente traga aqui a lei de crimes ambientais para comentar algumas situações, tá? Principalmente o artigo 50 e o artigo 54 da lei de crimes ambientais, mas nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Vamos ver sobre condicionantes de uma licença ambiental. Vamos falar da aplicabilidade do licenciamento ambiental para determinados empreendimentos, aquilo que eu comentei lá no início, né? Tem determinados empreendimentos que não necessariamente tem que passar pelo rito, né, do licenciamento ambiental, licença prévia, instalação e tudo mais. Vamos falar sobre a licença ambiental por compromisso, uma licença ambiental que surgiu agora em início de 2020, no lançamento é ótimo, né? A promulgação do nosso novo Código Ambiental do Estado, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre isso, e vamos, claro, debater sobre diversas questões. O que eu peço para vocês? Tragam na nossa próxima aula alguma situação que vocês tenham vivenciado, ou que vocês tenham pesquisado, ou que saiu nos noticiários, e que vocês acharam interessante a gente discutir sobre a situação, tá? Então, se vocês puderem fazer essa pesquisa e trazer para nós na nossa próxima aula, para que a gente possa realmente enriquecer a nossa discussão, vai ser muito legal. Vai ser a nossa aula que nós vamos continuar falando sobre legislação, vamos continuar falando sobre responsabilidade, e depois a gente encerra isso e passamos à parte de sistema de gestão ambiental com base na norma internacional ISO, tá? Que aí vai ser a nossa última aula. Tranquilo, galera? Então, eu agradeço a presença de vocês, vou parar a nossa gravação por aqui, tá bom?